Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Esses episódios especiais, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito das nossas podcasters, né? Hoje a gente trouxe a doutora Mariana Teles para falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai amar. Nós vamos aqui perguntar tudo para ela sobre o uso dos implantes hormonais. Afinal de contas, né, Maris, me conta pra gente, a procura dos implantes hoje virou uma loucura, assim. Todo mundo quer colocar o tal do chip da beleza. Então explica um pouquinho para quem tá vendo a gente o que é, afinal de contas, esse tal desse chip da beleza. Meninas, os implantes hormonais, eles começaram há muito tempo, desde a década de 70, começaram a fazer implantes hormonais com os materiais que vocês nem conseguem imaginar. Tá entendendo? Foi uma terapia muito testada até chegar na tecnologia que tem hoje. Então, o que é implante? Implante é tudo que você coloca dentro do seu corpo. O silicone é um implante, né? E os implantes hormonais, hoje em dia, eles são os pellets de silicone que podem ter dentro milhões de substâncias do que você está precisando e do que você quer. Do que você precisa e do que o médico pode lhe oferecer. Então, o que são implantes hormonais? Implantes com hormônios. Que tipo de hormônio? Hormônio, desde um método anticoncepcional, um hormônio para melhorar a libido, melhorar a disposição, hormônio para ganho de massa muscular, hormônio para tratamento da menopausa, para mulheres que estão na menopausa, hormônios para ganho de massa, como já falei. Então, existem vários tipos. Depende do que cada pessoa precisa e do que o médico pode prescrever. Mas antes da gente continuar, a gente não pode esquecer de pedir o seu joinha e para você compartilhar esse episódio. Agora, aproveita também você que está aqui no YouTube e corre lá no Instagram, porque a gente também entrega muito conteúdo legal que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar. E aí, Jace, qual é a tua curiosidade sobre isso? Mari, eu vou fazer a pergunta que a Fabi estava falando aqui. O que o chip da beleza pode fazer numa pessoa feia? Pois é. A pergunta é, o chip da beleza gente, funciona, gente feia? A beleza é algo que vem de dentro. Por isso que vem do implante. Pode ser o da feiura. Porque o chip da beleza, ele veio numa época, quem começou a divulgar o chip da beleza foi a Hebe Camargo, vocês sabiam? Gente, foi nessa época. Era linda! Né? A Hebe e umas entrevistadas, né, lá dela, no programa de TV, né? Perguntavam foi uma que começou aí e começou a ficar com o corpo mais definido e relatando emagrecimento. E aí foi quando, nessa década aí do anos 90, início do ano 2000, como ficou conhecido o chip da beleza. Por que chip da beleza, né? Porque a mulher que usa ele, a missão dele, o ganho de massa e o emagrecimento. Ganhar massa magra e diminuir massa gorda. Mas nem sempre é assim. Porque é um chip que, apesar de ser um implante feminino, ele tem características masculinas. Então, se mal usado, mal empregado numa pessoa que não sabe, que está usando erroneamente, o que pode acontecer? Aumento de peso, queda de cabelo exacerbada, aumento de acne, o aumento muito grande da parte da genitália feminina, do clitóris, com os benefícios, sim, mas com os malefícios. Então, nem sempre o chip da beleza vai embelezar a mulher. Embeleza, sim, mulheres que vão para academia, que malham, que querem um ganho de massa, vai conseguir. Mas tem os efeitos colaterais que são muito grandes. E aí, ele pode ser passado do chip da beleza para o chip da feiura. Então, tem que ter muito cuidado, porque eu sou ginecologista, então as mulheres tratam muito a parte hormonal comigo. Mas, assim, até que certo ponto, eu não sou uma embelezadora de mulheres. Eu falo isso para as minhas pacientes. Toda vez que você vai usar a gestrinona, que é o chip da beleza, você tem indicação, sim. Ela tem indicação até para algumas doenças, como a endometriose. Mas tem que ser muito bem empregado o uso dela. Não pode ser usado errado, porque senão ele passa para o chip da feiura.
Agora, uma É. coisa muito interessante, né, que eu quero deixar aqui o meu testemunho nesse Tá. momento, é que quando eu fui com você, Mari, eu tive uma experiência muito positiva, porque as pessoas sempre olhavam assim os exames e diziam, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu percebi que tu tiveste um olhar diferenciado e que teve algumas recomendações que você fez que melhorou muito a minha disposição matinal, melhorou a qualidade, inclusive, do sono, melhorou assim o ânimo, a energia. E foram coisas assim muito discretas, né? Porque eu não quis, por exemplo, colocar um implante, mas só aquela modulação hormonal. Por mais leve que ela fosse, tipo um gel, uma micrograma muito baixinha matinal, aquilo já fez toda a diferença para mim. Então eu vejo que esse olhar, ele faz uma grande diferença. Por isso que é importante, não é chegar, eu quero isso, aquilo, né? E muitas vezes vem pela mídia, vem por uso de umas o que a pessoa dá, o que dá certo contigo, Fábio, pode não dar certo comigo. Então existe todo um olhar, existe, né, não falo só de protocolos, um olhar humano sobre o que aquela pessoa sente, sobre o que ela quer, sobre como anda a rotina dela, sobre não adianta eu colocar um chip da beleza numa mulher que não pode malhar. Ai, mas tu não pode malhar porque tu não quer malhar. Não, às vezes tem uma rotina de vida de pessoas que é muito difícil acrescentar um treino diário. E tá tudo bem. Então a gente tem que entender o olhar de cada mulher personalizar mesmo, sabe? E não é assim, você chega lá e coloca 6 chips da beleza, coloca testosterona e isso vai resolver a tua vida. Não vai resolver. Às vezes até piora. Então a gente tem que saber, é um olhar bem individual sobre o que a mulher quer, o que ela pode, e para ela não ter os efeitos ruins, porque tudo tem um ganho e tem uma perda também, né?